comentando com vocês que classicamente nós vamos descrever o gene como sendo um segmento, um pedaço de DNA, cromossomo, né? Afinal de contas, o DNA está nos cromossomos, que apresenta informação para poder codificar uma determinada proteína. Ah, beleza, né, moçada? Essa ideia é conhecida com o nome de teoria, um gene, uma proteína. Entretanto, moçada, devido lá às descobertas do projeto Genoma Humano, devido lá, moçada, ao fenômeno de splicing alternativo, a gente sabe que um gene, ele pode codificar mais de uma proteína. Devido, moçada, ao splicing alternativo, gente, a ideia lá da teoria um gene, uma proteína, ela cai por água abaixo. A gente sabe que um mesmo gene, ele pode codificar várias e várias proteínas. E isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Já que a gente derrubou a ideia da teoria um gene, uma proteína, porque o mesmo gene pode codificar várias proteínas, como é que eu vou conceituar gene atualmente? Gente, o conceito de gene está cada vez mais complicado pelas descobertas que nós temos feito. Entretanto, eu posso colocar de modo geral que gene é um pedaço de DNA, ele é um pedaço de cromossomo. Ao invés de dizer para poder codificar uma proteína, para poder produzir uma determinada molécula de RNA. Ou seja, ao invés de colocar que o gene é o pedaço de DNA de cromossomo que vai codificar lá uma proteína, né, um peptídeo, por assim dizer, a gente vai dizer, moçada, que na verdade o gene é um pedaço de DNA, um pedaço de cromossomo que vai fabricar uma determinada molécula de RNA. Sendo que a gente tem vários tipos de RNA, os principais. O RNA mensageiro, que vai então produzir a proteína. Aliás, né, quando a gente fala no modelo clássico do gene, na teoria um gene, uma proteína, são genes que fabricam RNA mensageiro e que fabricam proteínas. Se bem que hoje eu sei que o mesmo gene pode fabricar várias proteínas. Entretanto, existem genes que não vão produzir proteínas. Os genes que produzem proteínas são genes que produzem RNA mensageiro. Porque nós temos, moçada, os genes que vão produzir RNA ribossômico e que vão produzir RNA transportador. Daí, qual é o produto final da expressão do gene? Qual é o produto final da expressão do gene? Depende. Na maioria dos genes, o produto final da expressão do gene é a proteína. Os genes que fabricam RNA mensageiro fabricarão proteínas. Mas alguns genes, o produto final da expressão do gene é o próprio RNA. Ou seja, o gene que fabrica RNA-R, o final já é RNA ribossômico. Isso aqui não vai produzir proteínas. O gene que fabrica RNA-T, final da expressão do gene, já é o RNA transportador. Não vai produzir proteínas. Então, melhor do que dizer que gene é um pedaço de cromossomo, um pedaço de DNA que fabrica uma proteína, é um pedaço de cromossomo, um pedaço de DNA que fabrica um RNA. Alguns desses RNAs mensageiros produzirão proteínas, outros RNA-R e RNA-T não. Aliás, a nossa conversa então agora é sobre os tipos de RNA que existem. Você tem, moçada, lá, número 1, o RNA mensageiro, aqui na parada. RNA mensageiro, né, moçada, ele vai ser descrito como uma cópia da informação do gene que vai ser enviada ao ribossomo para que haja síntese proteica. Ah, beleza, né? Então tá aí o RNA mensageiro. Número 2, você tem o RNA ribossômico, aqui nesse caso. Gente, o RNA ribossômico, ele vai ter o papel de formar o ribossomo. Então, o nome é RNA ribossômico, que ele origina a estrutura do ribossomo. E no ribossomo, ele tem dois papéis. Ele tem função estrutural e função catalítica. Ou seja, ele acelera reações químicas. Ô Landim, quem catalisa reações químicas não é a enzima? Beleza. A gente vai chamar um RNA catalisador de ribosima
E, aliás, uma observação importante pra caramba aqui pra mim. Imaginem, por exemplo, moçada, que a gente tem lá catalisadores em biologia. Eles podem ser de dois tipos. Catalisadores biológicos, se eles forem proteínas, eles são chamados de enzimas. Mas se eles forem de RNA, o nome deles é ribosimas. Ou seja, entre aspas, uma ribosima é uma enzima, só que é de RNA. Né? Vamos respeitar os nomes? Eu não gosto de chamar a ribosima de enzima de RNA, porque enzima é a proteína catalítica. Ribosima é o RNA catalisador. Então, catalisadores biológicos, quando é proteína é enzima, quando é RNA é ribosima. Para que o RNA ribossômico ele tenha função catalítica, ele tem que ter uma estrutura tridimensional super complicada. Landim, mas as moléculas de RNA não têm somente uma cadeia? Como é que só com uma cadeia o RNA ele pode ter uma estrutura tridimensional? Ora, cá entre nós, a proteína também só tem uma cadeia, só que ela se enrola tridimensionalmente devido a interações químicas. E acontece do mesmo jeito em relação ao RNA. Era uma vez um RNA desse jeito. Não sei se alguém notou, mas o RNA que eu acabei de desenhar, ele tem uma estrutura simétrica. Como assim? Adenina pareia com uracila, adenina pareia com uracila, adenina pareia com uracila. E o resultado, moçada, que você pode fazer pontes de hidrogênio do RNA com ele mesmo, de maneira que o RNA se dobra no espaço. Adenina com uracila, adenina com uracila, adenina com uracila e as citosinas aqui de fora na brincadeira. Essas estruturas dobradas no espaço no RNA são chamadas pelo nome de alças e elas acontecem devido ao pareamento dentro da mesma fita. No DNA, né? Uma cadeia pareia com a outra. Mas aqui é a cadeia pareando ela com ela mesma. Um pedaço dela vai lá e pareia com um pedaço dela. E o resultado, no final das contas, que a molécula de RNA ribossômico tem várias dessas dobras, tem várias dessas alças, por assim dizer. Onde eu estou riscando, onde eu estou riscando, é porque eu tenho um pareamento de bases dentro da própria molécula. Ou seja, adenina pareia com uracila, guanina pareia com citosina. Então, nessas áreas de pareamento, onde eu tenho adenina pareando com uracila, guanina pareando com citosina, a molécula dobra e a gente, nessa brincadeira, cria espaços que agem como sítios ativos. De maneira, por exemplo, que um determinado substrato pode acabar se encaixando para que você faça uma determinada reação química. Então você acaba tendo um RNA ribossômico e ele, moçada, pode ter ação catalítica aqui na brincadeira, que ele se dobra tridimensionalmente. Percebam bem que a mesma cadeia, né? Ela começa aqui e vai dobrando e termina aqui. Começou nesse ponto, terminou nesse ponto, sendo, moçada, que ela acaba tendo essa estrutura tridimensional. Estava comentando que tem genes que fabricam RNA mensageiro, tem genes que fabricam RNA ribossômico. Os genes que fabricam RNA ribossômico estão localizados numa região do DNA chamada de zona SAT do DNA. A zona SAT do DNA é o conjunto de genes que codificam o RNA ribossômico, que codificam RNAR. Então, os genes que vão produzir RNAR nessa região chamada de zona SAT de DNA. Falei do RNA mensageiro, falei, moçada, do RNA ribossômico. Terceiro tipo de RNA, para poder discutir com vocês, ele é o RNA transportador. O RNA transportador, pessoas, ele tem um papel exatamente de transportar os aminoácidos para o ribossomo poder fazer a proteína. O RNA transportador, ele tem uma estrutura tridimensional, então ele também se dobra no espaço. E essa estrutura tridimensional dele é chamada de folha
de trevo. Aquela criatividade, né, moçada? Que só os biólogos têm para dar nomes para as coisas. Estrutura da molécula de RNA transportador é uma cadeia que ela se dobra 3 vezes. No que ela se dobra 3 vezes, ela assume esse formato. Se alguém lembra lá um clássico dos desenhos animados, de uma plantinha chamada trevo, que o trevo, moçada, ele vai ter lá 3 folhinhas. Na verdade, uma folha dividida em 3, né? Então, alguém lembra lá do desenho animado, que o trevo de 4 folhas, ele dá sorte, né? Porque ele é muito raro e tal. E agora cismou que o diabo lá, das 3 partes da folha, 1, 2, 3, folha de trevo, né? Sendo que nas regiões que eu estou riscando, nas regiões que eu estou marcando aqui, são regiões, moçada, onde eu tenho um pareamento, adenina de um lado, uracilo do outro, guanina de um lado, citosina do outro. E na estrutura em folha de trevo, eu tenho 2 regiões particularmente importantes que a gente tem que conhecer. Existe uma região que sempre termina em CCA, sempre. Ela, moçada, se chama de extremidade livre, porque ela não é uma dobra, ela não é uma alça propriamente dita. Não é uma dobra, né? A região está começando, terminando aqui. Então, o pé da letra não é uma dobra, não é uma alça, mas eu também chamo pelo nome de alça aceptora. Aceptor quer dizer aquele que aceita, aquele que recebe. A alça aceptora sempre tem a sequência CCA, besteira, e ela serve para ligar no aminoácido. Então, o aminoácido, ele vai ligado bem aqui. Liga no aminoácido pelo grupo amina do aminoácido, besteira, né? Será que alguém lembra para mim quantos aminoácidos existem? Eu lembro. São 20 aminoácidos. Qualquer um dos 20 pode se ligar aqui? Qualquer um dos 20 pode se ligar aqui. Mas na hora de eu fazer uma proteína, eu não posso levar os aminoácidos na doida. Quem determina a sequência dos aminoácidos na proteína é o RNA mensageiro. Então eu tenho que levar o aminoácido certo. E é por isso que o RNA transportador tem outra região muito importante para mim. Essa região chama de alça do anticódon. E a alça do anticódon é uma sequência de 3 bases variáveis. Então, 3 bases que variam. E, gente, a alça do anticódon, ela determina qual é o aminoácido que vai ser ligado ao RNA transportador. Em outras palavras, nós vamos ter um complexo de enzimas que vão conectar o diabo do aminoácido ao RNA transportador. Essa enzima que liga o aminoácido ao RNA transportador apresenta 2 sítios de ligação. Um sítio de ligação reconhece o aminoácido e outro sítio de ligação para reconhecer o anticódon. Ou seja, nesse caso, moçada, que nem você tem lá login e senha, né? Se você tiver o login certo e a senha errada, não entra. Se você tiver a senha certa e o login errado, não vai entrar. Você tem que combinar os dois, login e senha, para poder chegar e fazer alguma coisa. Então, é como se fosse login e senha. Esses dois têm que estar compatíveis para que a enzima possa fazer a ligação do aminoácido no RNA transportador. São 3 bases variáveis, porque para cada aminoácido eu tenho um anticódon diferente. Né? Claro que ninguém tem que saber disso aqui decorado, mas, por exemplo, se você tiver a sequência CCC, o aminoácido ligado chama glicina. Ou seja, se aqui tiver CCC, o aminoácido que entra aqui é um aminoácido chamado glicina. Se, por exemplo, for AAA, o aminoácido ligado se chama fenilalanina. Ou seja, se bem aqui tiver a sequência AAA, bem aqui vai um aminoácido chamado fenilalanina. E aí vai. Se você tem lá UAC, entra metionina, a gente tem lá UAC, quem vai entrar aqui é a metionina. Ou seja, são
3 bases variáveis, sendo, moçada, que essas 3 bases variáveis determinam qual aminoácido que vai entrar bem aqui. Sendo, né, pessoas, que a relação entre os anticódons e o aminoácido que vai ser carregado vai ser dado pelo famosíssimo código genético, que a gente vai estudar com mais carinho um pouco mais na frente. É porque tem 2 outros tipos de RNA que eu queria lembrar para vocês. Não são tão importantes para mim, mas não custa nada lembrar. A gente tem lá o snRNA, os pequenos RNAs nucleares. Será que alguém lembra que eu falei desses caras agora há pouco? São os que formam o spliceossomo, que vai ser o responsável pelo fenômeno de splicing que a gente tinha descrito. E, gente, modernamente a moçada descobriu moléculas chamadas de microRNAs. Claro, como o nome sugere, micro, pequenos. São RNAs pequenininhos que acabam sendo complementares a um determinado RNA mensageiro. E daí, moçada, se eles são complementares a um RNA mensageiro, olha o efeito que eles vão ter. Era uma vez um determinado RNA mensageiro, e o RNA mensageiro tem lá uma determinada sequência de reticências. Quando eu fabrico um microRNA, o microRNA tem uma sequência curtinha, sendo que essa sequência curta do microRNA se liga exatamente ao RNA mensageiro. Quando ele liga no RNA mensageiro, ele acaba formando uma região de fita dupla. Não sei se alguém lembra que fita dupla não pode ser traduzida no ribossomo. Em outras palavras, o objetivo dos microRNAs é que o microRNA se liga a um RNA mensageiro, formando uma fita dupla. No que ele forma uma fita dupla, essa fita dupla não é traduzida no ribossomo. No que não é traduzida no ribossomo, automaticamente isso inibe a síntese proteica. Um fenômeno chamado de silenciamento de genes. Entenda, como é que a gente faz para poder desligar um determinado gene? Tem várias maneiras. Se eu quiser parar de produzir uma proteína, 2 opções. Ou do tempo ao tempo, né? A gente tem lá que os RNAs mensageiros, eles duram uma média de 20 minutos. Então isso quer dizer que eu fabriquei o RNA mensageiro. Daqui a 20 minutos, ele é naturalmente degradado. Sendo, moçada, que imagina que eu estou com pressa de terminar a síntese proteica. Fabriquei uma proteína, comecei a fabricar uma proteína, me arrependi. Eu quero desligar a síntese proteica. Eu tenho 2 opções. Ou eu espero 20 minutos para o RNA mensageiro ser degradado e a síntese proteica para. Ou eu estou com mais pressa. Eu posso, então, fabricar um microRNA mensageiro. No que eu fabrico o microRNA mensageiro, ele vai atrás do RNA mensageiro, que eles são complementares. O resultado é que o microRNA liga ao mensageiro, forma uma fita dupla. O ribossomo não sabe traduzir fita dupla. No que a gente forma a fita dupla não é traduzida e se inibe a síntese proteica, silencia o gene. Então os RNAs mensageiros duram cerca de 20 minutos e a partir daí são naturalmente degradados. Ou então, se eu tiver com pressa de desligar a síntese proteica, eu posso silenciar o gene. Então, o microRNA, ele vai lá, liga ao mensageiro, forma uma fita dupla, não dá para traduzir, isso desliga a síntese proteica. Então, tanto os snRNAs como os microRNAs foram descobertos bem mais modernamente, tá? snRNA para formar spliceossomo e os microRNAs para silenciar genes. Ou eu espero o RNA mensageiro ser degradado, naturalmente, dentro de um certo tempo,
ou eu silencio o gene através do microRNA. Na verdade, não silencio o gene, né? Eu silencio o RNA mensageiro, liga no mensageiro, impede que a tradução aconteça.